Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. E a partir de hoje nós vamos abordar uma série com 2 programas falando sobre os tumores do pâncreas e das vias biliares. Aliás, é também para todos nós um alerta para que nós possamos entender melhor sobre a doença e, é claro, procurar um tratamento mais eficaz. Quem é o nosso colaborador de hoje é o médico cirurgião oncológico Dr. Vinícius Maciel. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, as nossas séries, as nossas entrevistas têm sido muito elogiadas pelos nossos colegas da imprensa e principalmente pelas pessoas que nos acompanham pela TV. Por quê? São esclarecimentos necessários que as pessoas possam procurar um tratamento mais adequado e principalmente procurar se atentar para alguns indícios, né, doutor, que até então nós achávamos que era muito normal. Igual, por exemplo, pâncreas. Né? Só para que nós possamos entender melhor. Os tumores do pâncreas e vias biliares, como eles se manifestam, doutor? Como é que nós podemos identificar um possível tumor e procurar um tratamento mais adequado? Bom, é importante você estar falando esse ponto, Tancredo, porque esses são tumores de difícil diagnóstico e a explicação, uma das explicações é a localização anatômica. São tumores que se localizam muito mais próximo da coluna do que anteriormente, ou seja, eles estão atrás do estômago, atrás do intestino, abaixo do fígado, uma localização como se fosse respaldado por esses órgãos e quando a manifestação acontece, infelizmente, na maioria das vezes, o avançar da doença é muito grande. Pois é, os sintomas, doutor, tem alguns sintomas que as pessoas possam pelo menos ficar alertas a respeito? O que a gente quer é o diagnóstico precoce. Na verdade, o sintoma a gente chama de sintoma inespecífico. São dores abdominais que o paciente às vezes tem uma má digestão, uma dor que irradia para as costas e que às vezes a pessoa não dá muita importância. E se você não faz uma tomografia, por exemplo, um exame de um pouco mais de acurácia e resolução, é difícil fazer o diagnóstico precoce. Nós, inclusive, começamos a falar sobre isso no ano passado com relação àqueles check-ups. Né? Nós, inclusive, estamos no início do ano de 2018 praticamente, e é o que acontece, é o momento da gente fazer os check-ups. O check-up oncológico é fundamental para que as pessoas possam se interagir melhor com relação ao funcionamento do seu organismo e possíveis causas de alguma doença que seja tumores malignos ou aqueles tumores que sejam fáceis de tratamento. Não é isso, sem doutor? Dúvida, sem dúvida. Quando a gente tenta, pelo menos, identificar algum sintoma, é mais ou menos aquilo que o senhor acaba de mencionar aí, né? É o que? O diagnóstico precoce. Né? Fundamental e que possibilita o pilar do tratamento oncológico, que é uma cirurgia curativa e com margens livres, né? Que é o que a gente sempre quer. Exatamente. Nós estávamos conversando aqui, inclusive antes de voltar dos comerciais, eu estava questionando ele sobre a questão da vesícula biliar, né? Porque a vesícula ali, não sei se estaria ligado também ao pâncreas e às vias biliares, estaria? Então? Sim, a gente chama de um sistema único, porque na verdade a bile drenando do fígado para o intestino e o pâncreas também usando essa mesma via de drenagem de líquido para o intestino, ambos trabalham para a digestão dos alimentos, seja carboidrato, lipídio ou gordura. Essa via biliar única, ela faz esse papel digestório. Vesícula todo mundo já ouviu falar. E principalmente falar, eu tô com pedra na vesícula, alguma coisa. Não, tira a vesícula, né? Tirar a vesícula é muito simples, porque isso não tem função nenhuma para dentro do organismo. Todo mundo fala isso. Sim, né? Sim. E é uma coisa das mais corriqueiras possíveis. Né? Na verdade, as pessoas deviam ter essa mentalidade que você falou, mas acaba que tem muita gente que protela o tratamento, a retirada da vesícula, porque não sente nada, tem medo de cirurgia. E acaba, no caso da vesícula biliar, o cálculo é um fator de risco para câncer. Não é um câncer comum. Aquelas pedras que dá na vesícula? Sim. Cálculos que a gente fala maiores que 3 centímetros são fatores de risco para câncer. Inclusive, tem casos de cirurgia unicamente para retirada da vesícula, achar um tumor. A gente chama de diagnóstico incidental. Quando isso ocorre, tumor muito inicial, é melhor para o paciente. Olha, mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Desculpa a falta de informação a respeito. E, aliás, eu acho bastante pertinente trazermos esse assunto aqui, porque eu conheço muita gente que tirou a vesícula por ter pedra na vesícula, mas eu nunca vi ninguém falar igual, por exemplo, olha, vamos ver se tem algum tumor aí nessa retirada de vesícula, ou se deu algum tumor. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Por isso que nós, oncologistas, temos essa fixação pela biópsia. A gente, na verdade, o termo médico é anátomo patológico.
Tudo que é retirado do ser humano tem que ser avaliado. Tá aí mais um exemplo, né? A vesícula muitas vezes negligenciada. E deixado para trás. Olha, mais um alerta que a gente está apresentando para vocês. Se vocês tiver algum problema de vesícula ou estão com pedra na vesícula, vão fazer essa retirada. É importante pedir ao profissional, pode pedir ao médico que seja feito uma análise patológica desse material? Sim, na verdade isso tem que ser feito. É o que às vezes o paciente não valoriza isso, ou às vezes o laboratório não tem tanta experiência para avaliação. Mas vale ressaltar também que além do cálculo existe o pólipo de vesícula biliar. Que também, muitas vezes o paciente fala, não é cálculo, eu não sinto nada, vamos deixar o pólipo lá. E está provado que pólipo de 1 centímetro ou mais também é fator de risco para câncer de vesícula. Nossa, isso aí é muito sério, né? Doutor, a questão do tratamento, como que é feito? A partir do momento do diagnóstico, infelizmente, esse diagnóstico acaba sendo muito tardio. Né? Pelos fatos que o senhor já nos apresentou aqui. O tratamento, doutor? Tem tratamento? Quando possível, a melhor resolução para o paciente é a cirurgia, mas infelizmente, como eu já tinha adiantado, nas melhores séries que a gente vê, apenas 20 a 25% dos pacientes são operados com intuito curativo, tanto para vesícula como para pâncreas. Infelizmente acaba acontecendo casos, como a gente relata na mídia aí, ou familiares, que não tem muito o que fazer, né? A gente não consegue fazer a cirurgia radical, né? Aí tem que fazer um tratamento paliativo para melhorar a qualidade de vida, né? Enfim. Certo. Eu quero insistir realmente no diagnóstico precoce, que eu acredito que seja uma das vias que todo mundo, inclusive em casa, está querendo saber. Essa questão do check-up oncológico, é possível diagnosticar também um tumor nessa área? É possível, sim, é possível. Se na verdade a gente não valoriza os pequenos sintomas em se tratando desses 2 tumores, porque pâncreas, bem ou mal, é a 10ª causa de câncer no mundo, né? 10ª causa. É que o fato é que a gente não para pensar e existe uma certa polêmica no que diz respeito ao uso seriado de tomografia. Mas o fato é que não há diagnóstico se a gente não fizer a tomografia na menor suspeição. Mas eu não entendi por que as pessoas temem essa questão da tomografia. Estudos... expõe a radiação, é isso? Expõe a radiação e se diz que é muito caro em custo de saúde pública e mesmo privada, né? Mas, os planos de saúde, tem aquela restrição. Exato. Mas não, assim, francamente falando, não é ultrassom que resolve o problema. É tomografia para cima. Certo. Num check-up oncológico, doutor, quais são os exames que não podem deixar de ser realizados? Isso é muito individualizado. Aliás, na oncologia a gente trabalha muito isso. É fundamental pesquisar desde a história pessoal do paciente, cirurgias prévias, mas tão importante em oncologia é a questão hereditária. Como que é a família do paciente? Qual é o histórico que a família apresenta nas gerações? Em cima disso a gente vai trabalhar. Esse paciente merece fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Esse outro só basta um ultrassom, uma tomografia, talvez uma ressonância. Então isso não tem como eu te falar assim, tem uma fórmula mágica que o paciente já vai chegar no consultório esperando aquilo. Existem protocolos, existe experiência do profissional também. Então é tudo uma questão de... Aliás, essa questão de hereditariedade, que é uma dúvida também. Sim. O que é considerado hereditariedade no caso dos tumores malignos? Pai, mãe, primeiro, segundo grau? Como é? Primeiro grau, pai, mãe, irmãos. E a partir disso, a avó já seria o segundo grau. E também tem um registro disso? Também, se existe uma questão genética? Isso. Sim, perde a força, né? Mas sim, isso conta na hora da gente avaliar. Todas as pessoas que tiveram qualquer caso desse têm que fazer uma avaliação de 6 meses, seria isso? Pode ser que em casos suspeitos a gente trabalhe nesse intervalo mínimo de 6 meses. O fato é que, numa questão geral, a oncologia, existe 10% de cânceres hereditários. Essa é a estatística. Os outros 90% a gente chama de esporádico. Ou a pessoa não tem genética e adquire uma mutação, ou ela vive em cima dos fatores de risco, associado ao principal fator de qualquer câncer, que é o envelhecimento. Com o passar do tempo, se gera um tumor no indivíduo. Eu acredito que o principal fator de risco, na minha opinião, é a falta de informação e principalmente a falta de coragem, às vezes, de realizar um check-up oncológico. Né? E esse, para mim, é o principal fator de risco, porque ao se distanciar da verdade, nós nos distanciamos dos possíveis tratamentos e como a medicina vem avançando diariamente, né, a cada hora,
nós temos novos lançamentos nessa área, né? E principalmente na área oncológica também. Então nós estamos nos distanciando de um possível tratamento, ou até de uma qualidade de vida. Então eu acredito que a informação é necessária, realmente nós temos que buscar bons profissionais, boas referências. O médico oncológico não pode ser temido, muito pelo contrário, ele tem que ser observado, tem que ser procurado, né, e principalmente tem que ser visitado mais vezes, né? Porque essa questão da gente parar com esse preconceito e falta de informação é o mais indicado. Só para a gente terminar, eu não quero passar sem concluir, essa questão da vesícula. Se eu não tiver pedra na vesícula, não tive nada na vesícula, eu posso retirar a vesícula como uma medida de prevenção para algum tipo de tumor? Isso já foi estudado, inclusive até para apêndice. O apêndice também tem tumor e muitas vezes acha em cirurgia de urgência. E que não tem utilidade... Veja bem, utilidade nenhuma. É uma questão evolucional. Uma questão... Se atribui muito na criança, o apêndice, a questão imunológica. Sim. Mas em relação à vesícula, a gente não tem respaldo científico para tirar. Por exemplo, vamos fazer uma cirurgia bariátrica. Aí sim, se você mexe na fisiologia do estômago, você já justifica você tirar a vesícula. Sim. Mas se não tiver uma justificativa, é complicado você estar retirando um órgão. No caso da vesícula, ainda tem uma função, que armazena a bile e concentra ela, né? Mas a ausência dela não faz nenhum... Não faz, mas é isso que eu ia falar. A gente sente a falta da vesícula nas questões que a gente precisa mais dela para digerir gordura. Exemplo clássico. O enjoo que as pessoas sentem, sim, com a ausência da vesícula. Diarreia acontece. Tudo nós temos que realmente pesquisar, e cada caso é um caso. Buscar o profissional sério é o melhor caminho sempre. Conversei aqui com o Dr. Vinícius Maciel, muito obrigado. Que, aliás, no programa da semana que vem, vamos concluir esse assunto aqui no programa. E eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí, eu volto já, depois do nosso intervalo.